Olá, amigos, que todos tenham um belo dia, na paz e na graça de Jesus. Vamos recapitular a lição da escola sabatina que nós vimos durante essa semana. E hoje, sexta-feira, 15 de julho, é um estudo adicional da lição 3, que ela tem como título A Gaiola. A lição que nós vimos durante essa semana mostra, como um pássaro em uma gaiola ele pode aprender a cantar conforme a sua espécie, e onde todos os criadores de aves sabem perfeitamente a técnica que deve ser aplicada. O primeiro passo é não deixar que a ave que você quer desenvolver o canto, ela ouça ou se misture com o canto dos demais pássaros. Ela tem que ser separada, ele não pode ficar misturado com o canto de outras aves, outras espécies. Senão este pássaro nunca irá aprender o canto correto que o seu dono deseja ou que ele quer lhe ensinar. A técnica mais utilizada para o aprendizado de um pássaro, o seu dono cobre a gaiola com um tecido, uma rede, de algodão escuro, e deixa o pássaro preso ali, que ele só poderá ouvir o canto perfeito da sua espécie ou que o dono deseja desenvolver nele, que ele aprenda. Amigos, é no isolamento, no escuro, que esse pássaro ele vai desenvolver o seu canto. Se ele ficar assim na luz do dia, ele aprenderá o canto fragmentado, com pequenos trinados assim de uma ave ou de outra ave, e nunca ele fará uma melodia completa de sua espécie. E é nas trevas que o pássaro ouve o canto lá fora e memoriza assim por instinto. Começa a modular o canto até que ele comece a cantar em perfeita melodia e sempre conduzido pelo seu dono. Deus também ele se utiliza desses procedimentos e nos leva as nossas provações, e às vezes em situações difíceis, para que nós tenhamos um aprendizado espiritual para nos dar lições assim muito importantes se nós queremos estar no reino dos céus. E o apóstolo Pedro, em sua epístola, nos diz: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Está lá em 1 Pedro, no seu capítulo 1, versículo 6. Até que ponto Deus, o Criador e mantenedor do universo, pode fazer provações aos seus filhos e não Satanás? Bom, o que nós sabemos é que isto incomoda muitas pessoas, principalmente quando elas estão assim no auge, no ápice dos crisóis das suas provações, e eles fazem perguntas, por que Deus está fazendo isto comigo? E ficam assim com dúvidas se é de Deus mesmo aquela provação ou é de Satanás. Ao recapitularmos a lição assim dessa semana, nós iremos assim esclarecer cada ponto nesse assunto, e no final da recapitulação você verás que tudo isso é para o nosso crescimento espiritual e para nós observarmos que Satanás ele causa dores terríveis ao ser humano, mortes, doenças graves.
mas o próprio Deus não dará um fardo maior que você possa carregar. E Ele nos conduz a Crisóis para um amadurecimento espiritual, para nós pertencermos à sua grande família nas mansões celestiais. Em Êxodo 14, Deus ordenou que o povo de Israel marchasse, caminhasse, em direção à terra prometida de Canaã. E eles pararam de frente ao Mar Vermelho, num lugar chamado Migdal. E dos seus lados, cheio de montanhas e vales. E esta parada logo chamou a atenção e aos ouvidos, do faraó do Egito, que pensou que o povo de Israel estava desorientado por estar entre montanhas e na frente do mar, praticamente retrocedendo, E o faraó viu ali uma oportunidade de eliminar o povo de Deus, que está lá em Êxodo, no seu capítulo 14, versículo 3. E por achar que eles estavam assim, num beco sem saída, o faraó reuniu todo o seu exército, que era um dos melhores do mundo na época, era um país poderosíssimo, E ele partiu forte por achar que aquele momento e aquela batalha estava ganha. Aí você pergunta, mas por que Deus levou os israelitas a um lugar desses, um beco sem saída? O que nós, temos que lembrar, que desde que o povo de Israel saiu lá do Egito, Deus sempre estava diante deles. Deus sempre estava protegendo, fazendo milagres e sempre cuidando desse povo. Até por sinal, Deus colocou uma nuvem durante o dia para que protegesse o seu povo do sol, e uma coluna de fogo à noite, para que eles caminhassem dia e noite, bem iluminados e com uma temperatura agradável, que está lá em Êxodo, no capítulo 13, versículo 21. O que Deus queria ali, naquele momento, que podemos dizer assim, um beco sem saída, é que eles achavam que estavam assim perdidos, porque eles estavam na frente o Mar Vermelho, nas laterais as montanhas e atrás o faraó fustigando eles, querendo eliminá-los, Mas na realidade Deus estava testando a fé daquele povo, como estava a confiança deles depois de Deus fazer inúmeras atuações sobrenaturais, anterior a isto. E eles deveriam acreditar nesse poderoso Deus que até dividiu, o Mar Vermelho, e que eles seguissem aquela coluna segura em busca da felicidade, e que eles andassem todo o tempo, e que jamais eles verificassem o coração, que o coração ele era enganoso, como o próprio Jeremias falou no seu capítulo 17, versículo 9. E eles deveriam ter fé no Senhor, estarem abertos a todas as instruções que Deus dava para eles. O que nós vimos na lição dessa semana também é que a jornada do povo de Israel, após passarem lá pelo Mar Vermelho, que eles foram em direção ao deserto, chamado de Sur, ao noroeste da península do Sinai, o texto está lá em Êxodo, no seu capítulo 15, versículos 22 a 27, diz que o povo caminhou três dias pelo deserto
e eles não encontraram água. Está lá em Êxodo capítulo 15, versículo 22. E ao chegarem no lugar chamado Mara, cujo significado quer dizer amargo, e de fato as águas de Mara elas eram amargas, e os filhos de Israel não puderam aproveitar para beber, para se banhar, que está lá em Êxodo capítulo 15, versículo 23. E eles estavam assim sedentos, assim, e aí começaram a murmurar, a reclamar novamente para Moisés. E mesmo sendo assim as testemunhas assim, oculares dos prodígios que Deus havia feito anteriormente, durante toda aquela viagem, desde a saída do Egito, onde o Senhor sempre demonstrava assim cuidados, né, com aquele povo de Israel, os filhos de Israel fizeram uma pergunta a Moisés, que estavam lá, onde eles estavam ali em Massá e Meribá, onde realmente faltou essa água. Olha o que eles perguntam: o Senhor está entre nós ou não? Ou seja, estavam perguntando se Deus estava no meio deles ou não, devido nessa falta de água e esses problemas todos que estavam acontecendo. E o povo de Israel estava incrédulo, mesmo diante de tudo que Deus já tinha feito para eles. Diante da insatisfação do povo e desse questionamento, né, a Moisés, que na realidade eles estavam questionando o próprio Deus, que está lá em Êxodo capítulo 15, versículo 24. O líder Moisés clamou ao Senhor em oração, e o Senhor mostrou a ele uma árvore que ele ordenou que jogasse aquela árvore nas águas amargas de Mara. E eis que o resultado foi que de uma forma assim miraculosa, as águas se tornaram doces e potáveis, boa para beber. O fato é que nós sempre queremos a presença de Deus no meio de nós, de forma clara. Isso é uma tremenda falta de fé. E o que nós aprendemos na lição também dessa semana é que Jesus também ele foi levado para a gaiola de provação, que está lá em Lucas, no seu capítulo 1, versículo 13, que diz que Jesus ele havia retornado, né, do Jordão, após ele ser batizado por João Batista, onde ali ele foi reconhecido por uma voz que veio do céu, que dizia que ele era o Filho amado de Deus. E ele foi levado ao deserto, né, pelo Espírito Santo. Mas ele, Jesus, ele nunca colocou à prova o Deus Pai. Ele nunca entrou no campo do inimigo, Satanás, e nunca buscou assim dialogar com ele. Ele só respondia com passagens bíblicas, né, o que estavam nas Sagradas Escrituras. E assim vemos, né, a importância de nós estarmos assim em comunhão com Deus, conhecer a palavra do Senhor, estudar as Sagradas Escrituras, para não ser enganados, né, pelo inimigo Satanás. Porque o Satanás ele é conhecedor da verdade e ele mistura a verdade com mentira e engana muitos. Por isso que nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus. O que nós vimos na lição dessa semana, que o apóstolo Pedro, que está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 6 a 7, onde ele diz que o povo de Deus nunca é afligido, exceto quando é necessário as provações para um aperfeiçoamento espiritual. E ele mesmo diz que Deus não tem interesse em testar seus filhos, né, para serem genuínos, para serem pedras preciosas, muito mais do que o ouro. E por isso que Pedro encorajou
os que sofriam, né? E tinham essas provações. E isso Pedro falou bem claro, né? Que Deus não quer provar ninguém. E Pedro, nessa epístola, ele diz que há cristãos eleitos por toda parte do mundo, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai Todo-Poderoso. E pela obra santificadora do Espírito Santo, onde no mundo cristãos dispersos, espalhados por todos os cantos, devido à perseguição, que eles tinham sofrido, né? E que eram cristãos consagrados, embora eles fossem assim minoria naquele momento, e a sua maioria distante de familiares, eles estavam ali para pregar o Evangelho, falar de Jesus, isto longe também de amigos. E por isso Pedro, resolve enviar essa epístola para esses que estavam pregando o Evangelho lá sozinhos, né? Era uma minoria, e que ele estava querendo dar ânimo, dar esperança para esses pregadores do Evangelho, e principalmente pelas provações que eles estavam passando naquele momento, porque eles eram muito perseguidos. O apóstolo Pedro dá uma esperança para aqueles que exultam o mundo e diz a eles que isto é por pouco tempo, mesmo que fiquem entristecidos, né, nessas dificuldades que estavam passando, no meio de provações. Ele fala que o nosso amor por Jesus, ele vai além dos nossos olhos, mesmo que nós não tenhamos visto. E na lição dessa semana também, conta a história de um jovem chamado Alex, que ele era viciado em drogas, ele cometia violências na sua comunidade, ele assaltava, roubava pessoas, e ele teve que cumprir uma pena na prisão. E ao sair da penitenciária, ele recebeu uma evangelização de um membro da igreja, de quem este Alex, o próprio Alex, havia assaltado uma vez. Veja que bondade dessa pessoa, né? Que ele acabou evangelizando o Alex. E esse Alex transformou-se numa nova pessoa. E ele procurava observar os estatutos e mandamentos de Deus. E até ele estava bastante animado, né? E resolveu fazer uma faculdade para ser um futuro pastor. Mas só que já no início dos seus estudos na faculdade, começou a dar tudo errado. E a sua vida começou assim a arruinar, a desmoronar. Ele começou a perder a fé, começou a até duvidar de Deus. E ele fez muitas amizades. E um dos amigos, né, se voltou contra ele e fez acusações graves e falsas que o prejudicou a sua reputação. E para piorar a situação, ele pegou uma doença grave que os médicos não sabiam o que era, e ele não conseguiu terminar os estudos. E ele acabou realmente caindo em tentação, acabou voltando para as drogas e cedendo ao inimigo. E daí Alex perguntava se tudo isso que estava acontecendo na vida dele, por que Deus permitiu? Bom, o que aconteceu com Alex, ele perdeu a visão de como nós somos necessitados da graça e do poder de Deus na nossa vida. Onde nós precisamos de graça, quando nós chegamos até Cristo pela primeira vez, nós precisamos de graça quando nós precisamos nos manter em Cristo, e também nós necessitamos da graça para retornar a Cristo.
alertando aos amigos que nós estamos num grande conflito entre o bem e o mal, onde Deus e Satanás, onde o inimigo não fica satisfeito quando as pessoas estão se entregando as suas vidas para Jesus. E ele fica irado. E às vezes, meus amigos, nós só sabemos assim, reconhecemos, né, a nossa atual condição quando nós vemos a glória de Jesus e quando nós observamos que nós somos totalmente dependentes desse Deus. E por isso que nós temos que buscar a Cristo a cada manhã, renovar teu Santo Espírito em nós a cada manhã, se consagrar a cada manhã, ser batizado pelo poder do Espírito Santo a cada manhã e receber esta graça e se arrepender do nosso pecado. Todos os dias você tem que fazer isso. E só assim que nós podemos retornar ao primeiro amor, que é Cristo. Que você, meu amigo, minha amiga, possa aceitar somente a Jesus como Salvador e Senhor. Ele tem o poder de transformar vidas. Quando você aceita Ele como Salvador e Senhor, Ele começa a caminhar junto contigo nas aflições que você vai passar, né? Mas pelo menos você passa em paz, você tem forças para suplantar essas dificuldades. E Ele, Deus, não vai colocar um fardo maior do que você pode carregar. E se você aceitar a Jesus como Salvador, você receberá esse plano chamado salvação, dado por Jesus na cruz do Calvário. Ele quer te levar para as mansões celestiais. E sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.